mesmo, irmão. É um seminário mesmo. Tá? Até ali, eu não sei se é na segunda ou na terceira lição, como que Deus faz o corpo perfeito. Centenas e milhares de células. Deus fez o corpo perfeito. Está lá nessa próxima revista. Impressionante, né? E hoje, então, nós vamos estudar o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Sabemos que o padrão, ou melhor dizendo, a igreja de Jerusalém é a igreja mãe, porque através dela, por meio dos discípulos, a igreja de Jerusalém, ela se expande. Nós vamos ver aqui a perseguição. O evangelho começa a ser pregado na Judéia, ali na região da Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas o povo, os primeiros crentes, os primeiros, não saiu dessa regional. Aí Deus permite a perseguição. Louvado seja Deus, para que o evangelho seja alcançado a outros povos. A lição vai falar basicamente sobre missões transculturais, ou seja, missões a outros povos, a outras etnias. E todos nós aqui nesta manhã, nós somos alcançados por missões. Eu fui alcançado através de missões. A Assembleia de Deus, ela é fruto de missões, né, pastor? A Assembleia de Deus é fruto de missões. Se você for estudar a história de outras igrejas aqui no Brasil também, a Batista, a Presbiteriana, também são fruto de missões, de missionários que vieram dos Estados Unidos, alguns da Europa, e fundaram aqui a igreja, ou alicerçaram aqui a igreja presbiteriana, a igreja batista e outras igrejas. Nós conhecemos bem a história da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, nós fazemos parte dessa denominação. Nós conhecemos a história a partir de Daniel Beck e Gunnar Vink, em 1911, por aí, 1910, quando ele chega no Belém do Pará, e aí o evangelho, o pentecostalismo cresce no Brasil, é arraigado no Brasil e permanece até hoje. E vai ficar até o dia que Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver a introdução ali para nós. Coloca a introdução aí, meu jovem. Pode colocar todos os pontos. Isso. Toda a igreja junto. Toda a igreja. Eu vou contar até 3. Esses 6 pontos aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Bem forte a igreja. Segundo. Terceiro, bem forte. Quarto. Quinto. E sexto. A introdução aí no slide, mas eu vou ler aqui a introdução da nossa revista. Diz assim a introdução, quem tem revista acompanha aí, diz assim: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão. Conhecemos a história de Estevão, quando ele é o primeiro mártir da igreja, em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, não tinham cursos, não tiveram oportunidade de, ou não tiveram tempo, nem oportunidade, não vou dizer, não tiveram tempo de participar de um curso, de um seminário, de aula, de alguma coisa, de um treinamento. Por isso que o escritor diz, esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência, porque
essa consciência desses irmãos, por meio da obra missionária, ou pregou o Evangelho, a salvação por meio de Cristo, estava tão forte, porque os apóstolos tinham acabado de inaugurar a igreja, o dia de Pentecostes, vem a morte de Estevão. Está bem patente, irmão, a presença, a magnitude de Cristo na vida da igreja em Jerusalém, daqueles irmãos. E quando perseguidos, não escondia sua fé, mas compartilhava apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Interessante, né? Como eu disse, todos nós aqui somos obra de missões, todos nós. Missões locais, missões transculturais. Bom, a missão, eu acho que a missão, no meu ponto de vista, é o trabalho número 1 da igreja. É um dos trabalhos, se não o da ponta. Se nós estamos aqui nesta manhã, é fruto de missão. Se você foi batizado, participa da ceia, é fruto de missão. Eu me lembro que os irmãos foram lá na minha casa, faziam um culto. Eu falei para minha esposa: os irmãos, na hora que eles entrar no portão e entrar na sala, eu saio pela porta do fundo e vou lá e pulo o muro lá no fundo, só vou voltar depois que o culto terminar. Jesus me segurou lá, eu assisti o culto e hoje eu estou aqui nesta manhã para louvar e glorificar a Deus. Missão locais, os irmãos saiu lá de perto da Seasa e foi lá pregar para mim. E eu fiquei assim, olhando, sem entender nada. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou você. Eu digo que missões é o trabalho número 1, pode se considerar, porque sem missão, irmão, sem evangelismo, que é também a mesma coisa, não tem discipulado, não tem batizados, não tem ceia, não tem culto, não tem nada, se não haver missão. Se não pregar o evangelho, se nós não pregarmos, se nós não continuarmos pregando, a igreja estagna, a igreja não cresce. E se não houvesse missões, Deus no começo também não haveria igreja. Louvado seja. Irmão, missão ela é tão importante que ela começa na eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas por Deus, missão já começa na eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O Cordeiro de Deus que foi morto, Deus da fundação do mundo. Vamos lá? O Cordeiro de Deus que foi morto, Deus da fundação do mundo. Veja que o plano da redenção está sendo elaborado na eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, porque o Cordeiro não foi morto na eternidade. Ali a inspiração do Espírito Santo está dizendo que o plano da redenção através do apóstolo foi elaborado na eternidade, porque o Cordeiro para morrer ele tinha que se encarnar, irmão. O Cordeiro para morrer ele tinha que se tornar humano, ele tinha que encarnar, viver e habitar entre nós para morrer. Então o Cordeiro não está sendo morto, Deus da eternidade. É que o plano da redenção foi elaborado pelas 3 pessoas da Trindade na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa em relação à queda do homem, o levante do inimigo no jardim do Éden. Tudo já estava preparado. Na sua presciência e na sua onisciência estava tudo preparado. Está tudo preparado e vai se cumprir na íntegra. Só me permite aqui, com muito temor e tremor diante de Deus, fazer uma introdução antes de voltar para a revista aqui. Partindo desse ponto aí que missões começam na eternidade. O homem peca no jardim do Éden, o casal, nós conhecemos a história. Deus ia lá todos os dias, na verdade do dia. O que é aquilo? Missão. Deus tinha uma missão de visitar aquele casal todos os dias, e conversar com eles, dialogar com eles, alegrar o coração deles, não é, pastor Zé do Carmo? Oi? Discipulando eles. E o inimigo em derredor. E Deus lá dentro do jardim do Éden, dentro da casa do casal. E o diabo só esperando o dia que eu encontrar uma brecha, eu entro. E encontrou mesmo, e entrou.
Mas Deus todos os dias lá na obra missionária, ou seja, naquela missão de visitar aquela família, de sentar com eles, né? A gente não sabe como que Deus sentava lá, porque Deus é Espírito. Segundo os seus olhos diz que a teofania de Deus entrava em ação, ou seja, o Filho, Jesus, o Cristo encarnava, ou seja, tomava a forma humana e visitava o casal. Estava lá. O homem peca, o casal peca, e Deus os expulsa do jardim do Éden. Coloca o anjo ao redor do jardim. Irmão, coisa mais linda. Jardim, toda aquela área da Mesopotâmia, da antiga Suméria, Iraque, Irã, Kuwait, aquela região ali, tudo ali era o jardim do Éden, irmão. Bagdá, tudo aquilo era o jardim do Éden. Coisa mais linda. Rio com fartura, água com fartura, rio com fartura, animais, fruta com fartura. O jardim era belo. O texto sagrado diz que Deus colocou árvores para enfeitar o jardim, além das árvores para que o casal comesse. Mas o casal peca, e aí eles expulsam do jardim do Éden. Deus coloca o anjo, porque para voltar para o jardim do Éden, Deus vai continuar na sua obra missionária. O Cordeiro de Deus está sendo preparado, Deus da eternidade, para entrar em ação, para o homem voltar para o jardim do Éden. Todos nós um dia voltaremos para o jardim do Éden, ou seja, para a presença de Deus. Claro que aí a glória, a magnitude, a beleza será perfeita, será plena, muito mais plena e muito mais perfeita do que o jardim do Éden. Mas quando o casal é expulso do jardim do Éden, Deus não abandona o casal. A graça de Deus acompanha o casal, a graça de Deus acompanha a família. Isso é missão, irmãos. Deus tinha uma missão com o homem, com a família. Deus tinha uma missão e tem com o ser humano até hoje. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Louvado seja o nome de Deus. A graça de Deus acompanha o casal. Conhecemos a história, né? Vem o primeiro assassinato. Caim mata Abel por inveja. Mas chega a linhagem prudente, né? A linhagem prudente, Matusalém, Noé, vem Noé, e Deus vai trabalhando, ou seja, a obra de missão feita por Deus, louvado seja o nome, está sendo feita em toda a história da humanidade. Só vai terminar, irmão, a obra missionária da parte de Deus, só o dia que encerrasse todas as coisas diante do trono branco. Aí sim. Porque diante do trono branco, aí todos aqueles ímpios serão julgados, serão lançados no lago de fogo, a igreja entra no estado perfeito da presença de Deus, aí encerra-se a obra missionária, aí é a eternidade perfeita. Mas a obra missionária vai continuar durante a grande tribulação. Então vamos ver lá, 2 testemunhas, sendo testemunha de Deus durante a grande tribulação. A gente vai ver os 144 mil judeus pregando durante o milênio. Você vai ver pessoas se rebelando no final do milênio, e Deus, aí vem o trono branco. A obra missionária está no coração de Deus, e é a coisa número 1, penso eu, porque sem a obra missionária nós não estaremos aqui nesta manhã. A obra missionária, irmão, o plano de missão de Deus, ele é tão perfeito, ele continua para o meio da igreja, porque o texto sagrado diz que Deus continua reconciliando a humanidade por meio do sacrifício de Cristo, mas a igreja que faz esse papel hoje, de levar a mensagem de Cristo. É tão perfeito, irmão, que você vai ver Deus fazendo missões, acompanhando as famílias, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Você vai ver sempre Deus acompanhando. Você vai ver sempre Deus acompanhando. Deus sempre trabalhando com essas famílias. Deus trabalhando com uma linhagem para que essa linhagem viesse fazer a obra missionária diante daquela linhagem que não seguir os preceitos de Deus. Ou seja, os descendentes de Caim e por aí afora. De Cão, Jafé. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver a obra missionária no tabernáculo. Quando Deus tira a nação de Israel, louvado seja Deus, do Egito e coloca no deserto, estabelece o culto no tabernáculo. O culto no tabernáculo era a coisa mais linda, irmão. As 12 tribos acampadas ao redor, cerca de 2,5 milhões de pessoas acampadas ao redor do tabernáculo. Coisa mais linda, o culto no tabernáculo, as nações vizinhas, as nações que viam aquilo, se encantavam, e aí muitos daqueles povos, daquelas pessoas, se convertiam ao judaísmo, se convertiam aos preceitos da lei, ou seja, se tornavam prosélitos.
Irmão, o dia do sacrifício, uma vez por ano, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, uma vez por ano, que a fumaça subia, Deus recebia o sacrifício, e a glória desse, visível a todas as 12 tribos, e visível aos povos das nações. A história diz, os comentaristas dizem que quando Deus recebia o sacrifício às 3 horas da tarde, que o sumo sacerdote, sozinho, ele entrava, fazia todo o sacrifício, uma vez por ano, porque ele entrava sozinho nesse dia, porque Cristo é o único e suficiente Salvador, ele não teve auxílio de ninguém para subir à cruz. Louvado seja o nome do Senhor, para mim perdoar e se perdoar. A história diz que o louvor da nação de Israel, o cântico da nação de Israel, se ouvia a distância de 10, 15, 20 quilômetros de distância. Porque a nação de Israel, por meio do sacrifício, sabia que Deus tinha perdoado os seus pecados por meio do sacrifício do Cordeiro uma vez por ano. E o povo jubilava, cantava e adorava. E os povos ao redor, as cidades ao redor, durante a viagem por 40 anos, o povo ouvia aquilo e sabia que a nação de Israel estava adorando, que tinha um Deus diferente dos seus deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Missão. José do Egito vai ainda jovem para o Egito, o que ele vai fazer lá? Missão. Vai fazer missão. Livrar aquele povo da escassez de alimento, mas trazer o conhecimento de Faraó e todos os egípcios a respeito do Deus que ele servia. Missão. E irmão, é a coisa mais linda. A gente é muito bonito, porque a missão, eu disse aqui bem rapidinho, eu disse aqui que Deus, o projeto de missões, ele aconteceu, foi planejado na eternidade. E aí no tempo certo, porque a Bíblia diz que Cristo veio no dia certo, no tempo certo, na plenitude dos tempos. Quando chegou o dia que o projeto de missões elaborado na eternidade, ele entrasse em sua eficiência de forma plena, Deus se desloca da eternidade, porque Ele é eterno, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se desloca da eternidade, sem sair da eternidade. Eu estou falando da encarnação do Verbo, toma a forma humana. João capítulo 1. Vai lá numa cidade chamada Nazaré, se torna um embrião, entra no útero de uma mulher, fica lá 9 meses. Missão. Missão. Nasce, cresce, honra os seus pais, honra as suas mães, sua mãe, seu pai, a sua mãe. Aos 30 anos de idade, ele assume o seu ministério. 3 anos e meio, fazendo missão, pregando o evangelho. Com os 3 anos e meio de ministério, com os 33 anos e pouco, ele vai à cruz do Calvário. Missão. Por mim e por você. Não dorme à noite. De quinta para sexta ele não dorme. Passa por aproximadamente 7 julgamentos. O último julgamento que ele passa é do seu próprio povo. Crucificam e liberta Barrabás. 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, ele coloca a sua cruz com peso de 70, 80 a 90 quilos sobre as suas costas. E ele caminha por um período de 2 horas e meia, 3 horas, carregando uma cruz. Chega às 9 horas da manhã no Calvário, ou seja, no monte da crucificação. Às 9 horas da manhã, ele é crucificado. Missão. 6 horas de pendurado no madeiro, porque a 9ª hora ele dá o brado. A 9ª hora é às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, por que ele dá o brado às 3 horas da tarde? Porque o cordeiro no tabernáculo, pelo sacrifício de toda a nação, era às 3 horas da tarde. O horário tinha que se cumprir na íntegra. Entregue o seu espírito. A morte não matou Jesus. O diabo não matou Jesus. O texto sagrado diz que ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Você pode glorificar a Deus nesta manhã. Louvado seja Deus.
Quem é que vai matar o dono da vida ou aquele que é a própria vida? Ele se entrega por mim e por você. O sacrifício anual, o sumo sacerdote fazia todo o percurso dentro do tabernáculo. O altar do sacrifício, a bacia de bronze, o candelabro à esquerda, os pães arma à direita, o altar de incenso, a arca da aliança no lugar santo do santo. Se você melhor dizendo, olhar dentro do tabernáculo, a distribuição das 6 peças, forma-se uma cruz dentro do tabernáculo. Sem ninguém saber. Judeu não sabia, sumo sacerdote não sabia. A distribuição das peças dentro do tabernáculo, forma-se uma cruz. Missão. E o sumo sacerdote tinha que pegar o sangue, o incenso do dia, entrar com o sangue do cordeiro e com o incenso e despejar no propiciatório. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí é uma coisa linda, é coisa espiritual, irmão, é coisa que às vezes a gente nunca vai entender. Segundo os estudiosos, diz que quando Cristo entrega o seu corpo, o seu espírito na cruz do Calvário, segundo os estudiosos, diz que o Cristo pega o seu próprio sangue e em espírito o corpo desce para a sepultura, ou o corpo fica no madeiro, ele vai ao céu, no lugar santo do santo, e despeja o seu sangue no propiciatório celestial. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Missão. Isaías capítulo 55, se não estiver enganado, versículo 12, diz que o Senhor verá o trabalho das suas mãos, do seu esforço, e se alegrará. Ele carregando a cruz por um período de 2 horas, 3 horas, e o Senhor lá do céu, o Pai vendo, e se alegrando, disse, ele vai vencer, ele vai fazer. Nós elaboramos o plano da redenção na eternidade. Naquele dia, na eternidade, ou naquele momento, na eternidade, louvado seja Deus, ele estava presente, ele vai suportou por mim e por você. E nós? Agora vamos para a revista aqui, bem rapidinho. E nós? Eu me lembro aqui, pastor, me permita, me lembrei aqui do menino do irmão Cláudio, que pregou aqui domingo, o Guilherme. A palavra boa, maravilhosa. E ele disse que nós já estamos entregando o bastão. Né, irmão Zé do Carmo? E é verdade, irmão. Dia 6 de outubro, agora é meu aniversário mesmo. Quero agradecer ao senhor, pastor, fez o nosso aniversário. Dia 6 de outubro é o meu aniversário mesmo. Sabe quantos anos eu estou chegando lá? Tem vergonha de falar, não. Bonitão aqui, simpático, a Madame Loraci, acho eu muito bonito. 65 anos. Estou entregando o bastão, irmão. A geração tem que... Aqui, nós estamos aqui no seminário. Deveria estar cheio. Está cheio de irmãos, de irmãs, de jovens, de adolescentes. Deveria estar cheio. Eu, pastor Zé de Carvalho, estamos entregando o bastão. Tem dia, irmão, depois da Covid, minha esposa deu Covid no mesmo dia, diferença de um dia nós deu positivo. Irmão, depois da Covid tem dia que as pernas doem, eu não consigo andar direito. Dói, não sei porquê. Não sei se é a questão da Covid. Tem dia que eu disse, hoje não dá para ir na igreja. Estamos entregando o bastão. E eu me lembro que o Guilherme disse uma coisa muito interessante, disse... Temos muito mais recurso hoje do que quando eu, o pastor Zé do Carmo, os nossos irmãos que veio lá da Suécia, que veio dos Estados Unidos, Daniel Berg, os nossos líderes que já partiram para a eternidade, o nosso saudoso pastor Jorge, hoje está o nosso pastor Josué, e tantos outros por esse Brasil afora, que já partiram para a eternidade, que não tinham recurso que nós não temos hoje nós temos recurso, está aí, ó. Cadê a obra missionária? Local, na rua, vizinho, no seu trabalho. Não, quando eu me converti há 27 anos atrás, eu pregava dia e noite. Quando eu digo pregava dia e noite, não é que pregava dia e noite. Eu chegava no trabalho, queria falar de Jesus, eu estava na rua, eu viajava. E hoje, irmão, com toda sinceridade, apontar o dedo para mim mesmo. A gente esquece até de falar de Jesus. Essa igreja não. Pregou em Jerusalém, pregou em Samaria, na região da Judéia, e Jesus disse, vocês estão pregando só para judeu? Eu vou permitir aí, Estevão morreu, e agora vocês vão ter que dar uma... Aí Herodes começou a perseguir, aí eles saem de Jerusalém, e vai para Antioquia,
esses primeiros cristãos. Você pode colocar o texto para mim aí, meu jovem, cadê o meu jovem aqui? O texto bíblico. Está tudo na revista aqui, irmão. O texto bíblico, meu garoto. Posso ler aqui na revista, mas é melhor ler ali para os irmãos entenderem. A leitura bíblica em classe. Está aí, ó. Vamos ler aqui, ó. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Porque a ideia dos crentes no início não é só os judeus. João capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 diz que veio para os seus e os seus não receberam, e mais todos quanto. E aquele texto sempre me chamou a atenção, irmão. Não, mas se os judeus tivessem recebido a Jesus, nós todos... Não é bem assim, não. A tradução ali já tem versões que já diz diferente. Nasceu entre os seus, viveu entre os seus, e os seus não receberam quando o Messias. Aí todos quanto receberam, inclusive os judeus. Porque em Adão todos os pecaram, inclusive os judeus, irmãos, pecaram. Então Cristo veio para judeus, veio para todo mundo. Jonas vai pegar Nínive é gentil, antes de Cristo. Né? É só um aparelho. Justo, né? Aí eu veja bem, irmão, olha bem aí. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até olha, prestando atenção, ali tem coisa que às vezes passa despercebido. O que diz o texto ali? Caminharam. Vamos lá, 1, 2, 3, o que eles fizeram? Caminharam, irmão. Não andaram de avião, não andaram de carro conversível, ar-condicionado, não estou dizendo que... Não, irmão, eu sei que missões principalmente missões transculturais. Os nossos irmãos, e nós todos aqui estamos fazendo missão, porque nós estamos contribuindo no dia da ceia, nós estamos fazendo missão transcultural, contribuindo com os irmãos que estão no norte, nordeste, na Amazônia, e que estão fora do país. Mas o texto diz que eles caminharam de Jerusalém até Antioquia. Tinha uma Antioquia um pouco mais distante, que é a Antioquia da Pisídia, mas a Antioquia, sabe quantos quilômetros de Jerusalém até essa Antioquia? Em que eles caminharam 750 quilômetros aproximadamente. E aí nós, irmão, eu já estou com 65 anos, mas ainda vou caminhar um pouquinho ainda. E muitos têm desânimo de atravessar a rua, de ir no outro lado, de vir lá na feira. Caminharam, pregando o evangelho, de pé, foram de jumento, sei lá, ou foram de camelo, mas chegaram lá um dia, 700 a 700 quilômetros caminhando, para fazer missões transcultural. Hoje nós enfia a mão no bolso, tira R$2, R$5 e dá ainda para contribuir na obra missionária. Eles caminharam, irmão, levaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe até 1 ano para chegar na Antioquia, e essa igreja se torna a igreja missionária, porque a partir de Antioquia Paulo visita, a partir de Antioquia Paulo abre um leque de missões para suas 3 viagens missionárias. Caminharam. Vamos continuar lendo aqui. Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Lembra que o pastor Zé do Carmo mencionou aqui que Deus dá a visão a Pedro, os animais dentro daquela cesta? Mata e come. Ele não come, não come, não. Deus já estava abrindo a mente de Pedro que o sacrifício dele, a salvação também era para os gentios. A gente vai ver a história de Cornélio, o pastor Zé do Carmo ministrou. Mas ainda, irmão, depois da morte de Estevão, da pregação de Pedro, lá a Cornélio, o povo ainda caminharam, mas pregando somente aos judeus. Eu sempre vou aqui na feira, na sexta, no domingo, e aí a gente encontra alguns irmãos ali, tem uns irmãos lá, abençoados, a gente cumprimenta eles com a paz do Senhor, eles não têm coragem, eles não cumprimentam a gente com a paz do Senhor. Eu disse, mas meu Deus, nós somos da mesma família, vamos morar no céu, será que a igreja deles é melhor do que a nossa? E eu, pai do Senhor, meu irmão, que alface bonita, que verdura bonita, Deus que te abençoa, dá 2 pés de alface aí, eu vou cumprimentar, irmão. O irmão da igreja, eu vou falar o nome, eu era colega de serviço meu, pregava só aos judeus, porque achava que Cristo era só para judeus.
da igreja do Véu. Como é que é o nome da igreja? Congregação Cristã do Brasil. Foi fundada em 1910 por Luiz Francisco, no Paraná. E aí, ele sempre olhava para mim assim, amizade com ele, ele disse, mas nós somos o top dos top, ou seja, melhor, não usou essa expressão, mas nós somos os verdadeiros, porque nós fazemos assim. Eu falei assim, rapaz, então complicou. Por quê? Eu falei, então porque Paulo foi para o inferno, os apóstolos, os pais da igreja foram para o inferno, todos eles foram para o inferno, você concorda comigo? Não, os apóstolos. Eu falei, mas ele não congregaram na sua igreja? Nunca frequentou a sua igreja. A sua igreja foi inaugurada em 1910 por Luiz Francisco, não frequentaram a sua igreja. E quem não frequentou essa igreja daí para trás? Estão todo mundo no inferno? Eu estou. Aí eu continuei sendo amigo dele, do mesmo jeito. Eu falo assim, irmão, os judeus estavam desse jeito. Né? Mas aí Jesus começa a abrir a mente deles. Quando ele chega em Antioquia, aí começa a pregar, vamos lá o texto? E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Olha aí, irmão. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, e os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando quem? Anunciando quem? Anunciou título de igreja? Nós somos da Assembleia de Deus, nós somos da igreja tal, anunciando a Jesus. Era mensagem cristocêntrica, mensagem baseada naquele que veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi ao céu e está sentado lá e governa para o século dos séculos. Aí o texto vai dizer, e a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu no Senhor. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Os irmãos saem de Jerusalém, viajam, chegam lá, pregam no seu evangelho, a mão de Deus desce, opera milagre, converte as pessoas e a notícia chega em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Aí Barnabé é um líder da igreja, ou a maioria diz, e eu acho que sim, ele se torna o pastor da igreja em Jerusalém. Aí Barnabé foi lá para ver como é que estava acontecendo. Barnabé viaja aproximadamente 700 quilômetros, chega lá e vê a obra missionária transcultural. Porque Deus enviou o seu Filho para todas as nações, povo, língua, independente de raça, de cor. Está aqui a irmã Andrena Moaxino. Levanta aí, louvado seja o nome do Senhor. Aí, velho aí do Haiti. Olha como Deus está abençoando eles aqui, como tem nos abençoado. É Deus, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Pode passar para frente o texto mesmo, meu filho? Versículo seguinte. O qual quando chegou, olha aí, isso aqui é interessante, irmão, impressionante. O qual quando chegou e viu a graça de Deus, volta para mim um pouquinho, lá no versículo anterior. Tá, não pode deixar aí. Não pode deixar, tá bom. O qual quando chegou e viu a graça de Deus. Olha, qual quando ele chegou e viu a graça de Deus, viu o presente de Deus, ou seja, o plano da redenção sendo elaborado, sendo concluído e sendo concretizado entre os gentios. A graça ali, irmão, é favor imerecido. A graça ali é salvação mesmo. A salvação de Deus entrou nos gentios e Barnabé, que era um judeu, quando viu aquilo, ele se alegrou e disse, realmente, esse Jesus é o Jesus para todos os povos e todas as nações. Louvado seja o nome. A graça de Deus se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Veja o texto, uma vez passa de percebido. Quando ele chegou e viu a graça sendo derramada, pessoas gentílicas, pessoas pagãs sendo convertidas, o que o texto? Ele se alegrou. Ele ficou com inveja, irmão? A igreja lá está crescendo, a razão lá está... Ele viu a igreja crescendo, alegrou na alma e no espírito, se alegrou. Ficou alegre, irmão. Ficou com inveja, ficou com ciúme, irmão. Ficou carrancudo. O culto do irmão, o culto das irmãs, tá bom o meu culto. Não, ele se alegrou no espírito. Aleluia. Ficou alegre, irmão.
Não, muito pelo contrário, ele diz, você está fazendo tudo errado aí, realmente a igreja está crescendo, tem muita, mas não está certo não. Não. Ele diz, permanece do jeito que vocês estão fazendo a coisa certinha, você está pregando a Jesus. E ele disse, o que diz? E exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Faz a obra, irmão. Prega o evangelho, vá para a praça, lá no seu trabalho, vai no carro, se alguém te xingar no trânsito e fazer algum sinal obsceno para você, levanta a mão e diz, a paz do Senhor Jesus, eu estou orando por ti, louvado seja Deus. Faz a obra, irmão. Aleluia. Fica nervoso, fica com inveja e nem com ciúme não. Um dia eu trabalhava num Audi, já disse aqui na igreja, eu trabalhava num Audi hatch, Audi fabricação alemã, o trem tem uma potência. Um cara parou com um carro da Honda na minha frente, um Civic, o carro tinha uma batida e ele parou na minha... E atrapalhou eu passar, e eu querendo passar, porque eu trabalho de motorista particular. Aí eu passei e buzinei para ele. E o cara veio atrás de mim e falou, ixi, agora pode ser algum policial, agora estou enrolado. Mas o Audi tinha uma potência, irmão. E eu engatei marcha e vazei, nem notícia. Aí lá na frente o Senhor disse para você é crente. Hã? Você é crente, que papelão. Deveria ter com calma, esperado. Talvez seria uma oportunidade até de parar e pregar o evangelho para algumas pessoas ali. É assim, prega o evangelho, não perca a oportunidade. Os irmãos não perderam, viajaram de a pé, pregaram aos judeus, e Deus abre a mente deles, eles chegaram em Antioquia e abriram a boca para falar de Jesus. Vamos ver, se eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui no texto. E partiu Bernabé para Tarso a buscar Saulo. Olha aí, e Bernabé viu que a obra estava crescendo entre os gentios, e partiu Bernabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Aí Paulo fica lá e começa o discipulado. E sucedeu que todo ano se reunia, havia união naquele povo, havia amizade, havia um companheirismo, todos os dias reunia durante o ano todo, ou seja, todo ano reunia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinava muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez, chamaram de quê? Cristãos. Isso aqui também é importante, irmão. Vou repetir aqui, vamos ler esse último versículo, eu vou contar até 3, vamos lá, 1, 2, 3, versículo 26, 1, 2, 3. E sucedeu que todo se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez chamado cristão. A perseguição em Jerusalém, a perseguição veio, dispersaram. E eu achei uma coisa interessante aqui, eu anotei. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse uma coisa interessante. O cristão não está em perigo quando são perseguidos. Os cristãos não estão em perigo quando são perseguidos. Eles estão em perigo quando são admirados. Não havia admiração para o fulano tal, para Paulo, para Bernabé, não. Havia na obra. Vou repetir. Os cristãos não estão em perigo quando são perseguidos. Eles estão em perigo quando são admirados. Irmão, eu viajei tal, e sobe no púlpito. Eu não me encanto isso não. Sabe por quê? Pela primeira vez foram chamados de cristãos. A palavra cristão aqui no português, no latim, no português, cristão ali, o tio ali em cima, dá a ideia de aumentativo. Aumentativo. Cristãos, está aumentando. Mas no original, no grego, cristão aqui é diminutivo. Pequenos Cristo. Quanto mais ele se diminuía, quanto mais ele descia na presença de Deus, mais ele se tornava parecido com Cristo, e a igreja crescia. E a igreja se crescia e enchia de crentes novos convertidos. Quanto mais eles pareciam com Cristo, ou seja, quanto mais eles se tornavam pequenos Cristo, mais a igreja crescia, mais a igreja se avolumava. Estamos no século 21, há muita estrela, há muito estrelato.
há muito bablabá. E eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Não estou aqui para apontar dedo para ninguém, não vou citar nome. E até multidão, mas Bíblia mesmo. Olha, esses irmãos saíram sem nenhuma formação teológica, sem nenhum seminário, não tiveram tempo para fazer um treinamento, mas eles pregavam a Cristo Jesus. A mensagem era cristocêntrica. Não estou aqui dizendo que não deve haver um seminário, um curso de teologia. Faça, irmão. Faça um seminário, frequente a escola dominical, faça um seminário via online, vai lá para a sede, nós temos seminário na sede, não é, pastor? Faça um seminário, aprenda teologia, teologia é estudo sobre Deus. Quem que não estuda? Todo mundo aqui faz teologia, irmão. Todos nós fazemos teologia. Quem é que não estuda sobre Deus aqui? Levanta a mão. Quem não estuda sobre Deus? Não tem ninguém. Então todo mundo faz teologia. Faz, irmão. Mas o amor de Cristo estava tão grande no coração desse povo, dessa igreja, desses irmãos no primeiro século, no início do segundo século, que eles saíram sem frequentar uma aula, sem frequentar um seminário, sem ter um professor, sem frequentar uma escola bíblica dominical, e pregaram a Jesus Cristo de Nazaré. Eles vão ter alguma dificuldade, está na lição, lá na frente, por causa dos costumes, porque chega lá. Vê se eu acho que é na revista para nós encerrarmos. Os irmãos entenderam? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Tópico 2. A cultura grega helenista, a contextualização da mensagem. Eu vou ler aqui a parte 1 do tópico 2. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia a falar aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. De acordo com o estudioso, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para as pessoas que não eram judias. 2. A contextualização da mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estava. Lucas nos conta que eles anunciaram o evangelho de Jesus. É porque chegaram numa cultura, irmão, helenista. Alexandre o Grande, por volta do ano 300 e pouco, ou até antes um pouquinho, vai conquistando o mundo todo naquela época. Ele conquista o mundo, praticamente tudo, na sua época. E a conquista naquela época, quem conquistava, chegava e implantava a sua língua, os seus costumes, o povo conquistado. A gente vai ver isso quando o reino do norte, capital Samaria, vai para a Síria, cerca de 127 anos, 125, antes do reino do sul, a tribo de Judá descer para a Babilônia. Eles ficam lá durante o cativeiro muitos anos, e quando eles voltam para Samaria, o texto sagrado, a Bíblia disse, não esqueci, um dos profetas disse que eles voltaram, falavam meio judaico e meio mestiço. E os judeus e os samaritanos se tornaram um povo mestiço porque aprenderam, ou seja, a língua, ou seja, o costume da Síria foi implantada na mente dos judeus do Reino do Norte, lá na Síria. E aí, os crentes chegam lá, não participaram de um seminário, não participaram de uma escola, e não tinha como eles muito puxar a lei, os profetas menores, para falar de Cristo. Mas eles falaram de Cristo assim mesmo. Não foi assim que a igreja, a Assembleia de Deus cresceu? Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, perdoa os pecados e leva para o céu. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura os pecadores e leva para o céu. Essa era a mensagem, irmão. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. E as pessoas se convertiam em massa, irmão. Não era Mão Zé do Carmo, não era lá na Bahia, não é Mão Zé do Carmo. Não tinha muita luz ao fora, não tinha, não, irmão. Não tinha muita estrela. Não, fio aqui não. O foto tem que ser para mim. Não, aumento. Não tinha isso, não, irmão. Hoje eu tento. Não. Aí vai embora sem nenhum batismo com o Espírito Santo, sem nenhuma conversão. Não estou dizendo na nossa igreja, estou dizendo que a gente vê isso por aí. A mensagem, aí os judeus, esses irmãos chegaram nessa região e disseram: vamos falar de Jesus, porque é Jesus que salva. Vamos deixar um pouquinho a lei, vamos deixar um pouquinho para lá. Não vamos tentar trazer o que Cristo fez por meio da lei.
e pregar a Jesus, e anunciar a Jesus, e falaram de Jesus. Fala de Jesus, pregue a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus vai salvar. Eu já disse aqui, vou repetir, mais um. Se alguém tem algum testemunho, pode falar, irmão. Falta uns 5 minutinhos. A gente tem 2 colegas lá, de serviço da secretaria. Um se tornou ateu por causa que a mãe dele era crente na Assembleia de Deus e morreu e ele não conformou. Disse, Deus tinha que ter coragem. Se Deus é poderoso, ele se tornou, não vou dizer ateu, mas ele se revoltou. E um outro, porque a mulher vai para a igreja e ele não concorda. Aí havia um debate entre mais 2 pastores do campo de Campinas e do campo da Fama. Debate assim, conversando, falando, né? Assim, umas 5, 6 pessoas. E os irmãos estavam assim tentando inculcar na cabeça dele que não era bem aquilo, né? A meia força. Aí eu cheguei assim, fiquei observando por uns 30 segundinhos. Aí eu falei assim para ele assim: eu admiro a sua fé. Você tem uma fé extraordinária. Ele disse: mas como assim, Zé Adão, que eu tenho uma fé extraordinária? Eu não tenho a sua fé. Eu disse: a fé que eu tenho não está igual a sua não, mas a fé que eu tenho me diz que eu tenho que te respeitar e te aceitar da forma que você é e respeitar da forma que você pensa, porque não é eu que vou mudar você. A fé que Deus me deu e a fé que eu tenho, que vem do Cristo vivo, e esse Deus que eu sirvo, Ele me diz dentro da minha consciência que eu tenho que te amar, te respeitar e aceitar as suas posições. E caminhei para ele e dei um abraço nele, irmão. Quando eu dei um abraço nele, ele abaixou a cabeça, os olhos encheu d'água. É meu amigo, mando mensagem para ele quase todos os dias. Teve uma netinha há um ano atrás, e eu estou percebendo que pelas mensagens que ele manda para mim, ele está indo para a igreja. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quiserem chamar o jovem lá, as crianças, pode ficar à vontade, já vou terminar. Tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Isso é muito importante. O pastor Zé de Carvalho tem lutado aqui, né, pastor? Discipulado, as crianças. Está sempre motivando a nossa escola dominical, os obreiros, nossos companheiros de ministério. Isso é bom, irmão. Formar discípulos. Jesus formou discípulos. E é um papel da igreja, é uma tarefa da igreja. Tópico 3, a parte 1. A base do discipulado. Ao serem informados que o evangelho havia chegado a Antioquia, partiram de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu a igreja viva e cheia da graça de Deus, como um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Olha aí, irmão, interessante, Atos 11, 30 e 23. Como um homem de bem, Barnabé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Mas não precisa de muita teologia, não precisa de muito não. É claro que a Bíblia é para ser estudada, mas basta ser de bem, caminhar com o bem, falar o bem, viver com o bem, praticar o bem, para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se você estudar, se você se aprofundar, louvado seja Deus. Como eu vi aqui o Guilherme no domingo aí pregou, aquele menino, se ele continuar daquele jeito, ele vai longe. Jesus vai levar ele longe, né? Cheio da graça, como homem de bem, cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, ou seja, começou um discipulado na igreja de Antioquia. Louvado seja Deus, isso é muito importante, formar discípulos. Quanto mais discípulos, mais obra missionária. Quanto mais discípulos, mais almas sendo salvas. Quanto mais evangelismo, mais almas sendo salvas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos caminhando. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus nesta manhã? Se for abrir a oportunidade aqui, todos os irmãos, todos os pastores, nosso pastor, vai contar os textos. Pastor, obra de missão, estava lá na rua, né, pastor, o culto ao ar livre, missão local, né? Todo mundo vai dar um testemunho aqui e vai contar como foi alcançado e como por meio de você alcançar outras pessoas. Eu da minha família, irmão, quando eu me converti, só um testemunho bem rapidinho, da minha família, a Loraci, sim, a minha esposa foi para a igreja primeiro, uns 7 ou 8 meses antes, mas da minha família de sangue,
Só uma sobrinha mesmo que era convertida em Anápolis, e nova convertida. Mas depois que eu me converti, irmão, eu fui o primeiro da família. A irmã Hilda conhece um pouco a história. Todos da minha família foi para a igreja. E eu pregava para minha mãe. Minha mãe partiu para a eternidade com o Senhor, católica até, né? Aquela fé, naquele fervor, né? Não era frequentadora, mas era. Hoje, parte da minha família estão aqui na casa do Senhor, e eu continuo orando para que o resto continue recebendo a palavra, e que Deus continue recebendo as minhas orações. E um dia eu vejo mais 2 irmãs que não se converteram, alguns cunhados em Uberlândia, e alguns sobrinhos vêm para a casa do Senhor, porque mais da metade já vieram para os braços do Senhor. Você foi um missionário, continua sendo esse missionário diante dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Eu também fui um missionário e quero continuar sendo um missionário. Vamos colocar de pé, vamos fazer a oração. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe o nosso pastor Zé do Carmo. Deus que abençoe a minha queridíssima esposa, aquela menina simpática ali, de cabelo branco. É a minha companheira. A minha esposa, irmão, pastor, me permita aqui, pastor. A Madame Lauraci, essa menina aí, foi a minha missionária, irmão. Missionária arrojada. Eu ia falar outra palavra aqui. Arrojada. Aí esse dia ela contou, disse que ia para a igreja, e quando tinha oração no rádio, ela punha o copo d'água lá em cima. Eu estou só contando o texto. É uma coisa particular dela, irmão. Eu não vou criticar nem para ela, nem para ela. E ela punha o copo d'água em riba do ralo lá para receber oração. E a hora que eu chegava, eu ia beber água, ela colocava o copo d'água na frente, que ela queria e eu ia para a igreja. E ela pegava os meus meninos hoje, que precisam muito de Jesus, e passava de pé, e eu estava jogando carteado, jogando carta. E ela ia para a igreja, e eu ficava lá jogando. E ela continuou frequentando a igreja. 1 mês, 2 meses, 7 meses, 8 meses, até que um dia eu vou acompanhar essa menina. Essa menina está aí para a igreja com meus filhos. Ela foi a minha missionária. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.